Boa noite. Fundação UPF é homenageada pelo pedetista Márcio Patucci em Grande Expediente. Contando um pouquinho da história desses 50 anos da Fundação Universidade de Passo Fundo. Uma história que foi construída por várias mãos. Comissão especial quer alterações no regimento interno da Câmara de Vereadores. A gente vai tentar mudar alguma coisa para a questão que não que tenha gasto excessivo, mas que nós possamos economizar. Nós temos as indicações que estão passando por todas as comissões, por todos os trâmites legais da casa. E a gente não acha que seja necessário. Meio Ambiente. Vereador busca a criação de programa para a preservação de árvores. Hoje nós temos que prever até quando as árvores que são plantadas nos principais espaços públicos da cidade vão durar. Até quando? Canteiros, calçadas, praças. Estas e outras informações a partir de agora no canal da comunidade. Iniciamos o Jornal da Câmara com mais um grande expediente realizado em sessão plenária do Legislativo Municipal. Ontem, o vereador Márcio Patucci ocupou a tribuna para homenagear a Fundação Universidade de Passo Fundo. A instituição iniciou sua trajetória no dia 28 de junho de 1967 e hoje, 50 anos depois, faz parte do desenvolvimento de toda a região norte do estado. A Fundação Universidade de Passo Fundo teve início com a união de dois grupos, né, o Consórcio Universitário e a Sociedade Pró-Universitária Católica. Esses dois grupos, na década de 50, pensaram em criar uma cidade universitária, né? Faziam cursos isolados e hoje a gente é a potência que é, né? Hoje a gente tem mais de 4 milhões de metros quadrados, quase 20 mil alunos, né? Então a Fundação colaborou e colabora, continua colaborando com todo o crescimento do município e da região no entorno e dos municípios onde a gente tem sede. A Fundação é mantenedora da Universidade, do Centro de Ensino Médio Integrado e do Centro de Línguas UPF Idiomas. Atualmente está presente em outros 6 municípios, mas esse trabalho foi sendo construído ao longo das décadas. A Fundação Universidade de Passo Fundo é, sem dúvida, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, hoje. E para o norte do Rio Grande do Sul, lembrando uma frase do Ivaldino Tasca, na introdução de um livro que um grupo de professores tem publicado na universidade. A universidade, que é uma mantida da fundação, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior obra do norte do estado do Rio Grande do Sul do século passado. A partir da universidade, lógico, criada pela fundação, a partir da universidade, a região inteira, ela passou a se desenvolver. E eu acompanhei bastante essa experiência, por exemplo, pelos campi. Erechim era um centro de extensão da universidade, né? Depois Palmeiras, Soledade, Casca, Lagoa, Carazinho, Sarandi, né? Toda essa região se desenvolveu a partir da influência e dos profissionais que saíam da nossa querida UPF. Para o autor da homenagem, o reconhecimento é uma forma de agradecer o trabalho prestado pela entidade nos seus 50 anos. É com grande alegria que eu realizo esse segundo grande expediente do ano, contando um pouquinho da história desses 50 anos da Fundação Universidade de Passo Fundo. Uma história que foi construída por várias mãos. Mãos amigas de quem acreditou no potencial do nosso município, mesmo em um período conturbado, e contribuiu
para que Passo Fundo se tornasse referência no ensino superior. E a gente sabe que o grupo de homens e mulheres, professores e funcionários, que dedicaram boa parte das suas vidas, do seu tempo, da sua família, para poder fazer com que Passo Fundo tivesse, como já dito, essa grande instituição da região norte do estado do Rio Grande do Sul, que contempla não apenas as áreas da educação, saúde, assistência social, cultural e a preocupação ambiental. Quero aqui também cumprimentar o professor Álvaro Della Bona, que é o diretor da Faculdade de Odontologia, professora Eliara Levinsky, que é a diretora da Faculdade de Educação, também são responsáveis por essa ação inédita dos 50 anos da Fundação Universidade de Passo Fundo. Os representantes da Fundação também falaram da importância do reconhecimento. Eles receberam da Câmara o certificado de honra ao mérito. Eu penso e defendo que essa homenagem é altamente significativa, né? Reconhecer o esforço dos primeiros idealizadores, né? Que foram os profetas, né? Os magos, que criaram essa bonita árvore que está dando muitos frutos para a nossa região. Esse ano o município comemora seus 160 anos e nós nossos 50 anos, né? Então são duas histórias que cresceram junto, duas histórias que desenvolveram toda a região e que mudaram o cenário econômico-político de toda a região. Já a nossa cidade foi homenageada ontem pelo deputado estadual Juliano Roso. Na Assembleia Legislativa, durante o espaço do Grande Expediente, o parlamentar destacou os principais momentos da história dos 160 anos de Passo Fundo. O comunista lembrou eventos importantes como a Jornada Nacional da Literatura, a Feira do Livro e o Festival de Folclore. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Luciano Azevedo e alguns vereadores. Ainda em comemoração ao aniversário do município, uma semana de atividades especiais será realizada na capital gaúcha. A programação tem exposições, eventos culturais e a exibição de filmes, como o Gaúcho de Passo Fundo e Maverick. E a seguir, vereador Saul Spinelli apresenta projeto de lei voltado para a área ambiental. Cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Se você estiver em uma via pública e se deparar com fios de eletricidade, deve isolar o local, chamar uma equipe para que faça manutenção desse local sem jamais tocar nessa fiação. Também quando estiver limpando, várias ocorrências acontecem em andaimes, alguém trabalhando em alguma obra ou alguém limpando vidraças muito próximo à eletricidade. Se encostar nesses fios pode ser fatal, então devemos tomar muito cuidado. Em nossas residências também devemos ter muito cuidado, ainda mais agora chegando o inverno, onde vários aquecedores, ar-condicionado e tantos itens são ligados em nossa rede. Porém, jamais, às vezes não fazemos a manutenção devida para que possa ter uma carga suficiente para atender a demanda dentro da nossa residência. Também devemos ter cuidado à noite, desligar aqueles aparelhos que não são necessários durante a noite estar ligados. Tudo isso vai ajudar na segurança contra a energia elétrica. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar.
O grupo Cavaleiros do Planalto Médio partiu nesta quarta-feira para mais uma jornada em busca da chama crioula. O destino é o município de Mostardas, no litoral gaúcho, onde no sábado acontece o ato de início dos festejos Farroupilhas e a distribuição do fogo para todo o estado. O trajeto será de 577 quilômetros de ida e volta, com previsão de retorno em 30 de agosto. Responsável por organizar todas as práticas realizadas na Casa Legislativa, o regimento interno da Câmara foi alterado em 2016. Na época, ficou previsto que neste ano seria instituída uma comissão especial para revisão e aperfeiçoamento do documento. E agora, o grupo iniciou o trabalho. O vereador Aristeu Dallalana será o presidente. Para ele, a principal mudança necessária é com relação ao processo de análise das matérias. A gente está providenciando essa comissão, que é uma comissão para rever o regimento interno da Câmara de Vereadores, porque alguns itens que a gente entende, a comissão também entende, que eles sejam mudados. Antigamente, já acho que 2 mandatos atrás, a gente estava fazendo uma revisão, eu e o vereador Rafael Bortolucci, nós queríamos fazer a revisão das leis no município de Passo Fundo, né? E aqui na Câmara foi mudado muita coisa que a gente não está concordando. E está fazendo, a gente vai tentar mudar alguma coisa para a questão que não que tenha gasto excessivo, mas que nós possamos economizar. Nós temos as indicações que estão passando por todas as comissões, por todos os trâmites legais da casa. E a gente não acha que seja necessário, porque uma indicação ao Executivo é uma indicação que o vereador faz por seu elo de ligação entre a comunidade e o Poder Executivo, que é aquele que executa as obras no município de Passo Fundo. Então, quando ele passa por 3, 4 comissões, ele tem um tempo hábil que demora muito. Ele demora muito, quando uma indicação simples de um pedido de uma lombada que pode salvar uma vida, demora 4, 5 meses para chegar na Secretaria de Obras. Enquanto que a indicação deve ser automática. O vereador faz a indicação, a Câmara manda direto para a Secretaria, e daí o secretário vai ver se pode ou não pode fazer. Então, essas coisas a gente quer mudar. Primeiro, a economia de papel, de tempo, de trabalho, de funcionário, de gasto de luz, de isso, de tinta, de tudo. Tudo se economiza fazendo essas coisas ficarem mais simples e com mais realidade, com mais intensidade. O grupo deverá se reunir quinzenalmente e consultará os demais parlamentares quanto às necessidades de alterações no documento. Além de Dallalana, a comissão é composta pelos vereadores Matheus Vespe, Cláudio Rufa Soldá, Luiz Miguel Chais e Pedro Danelli, que será o vice-presidente. Ele também reforça a importância de agilizar a avaliação das proposições. Nós queremos, então, que esse assunto, por exemplo, das indicações de providência que os vereadores encaminham, que passe apenas por uma comissão que é de legislação e já encaminha para o Executivo. Um outro também é a questão dos projetos de lei também. Os projetos de lei, no meu entendimento, e essa comissão vai trabalhar em cima disso, para que não haja necessidade de passar pelas 4 comissões da Casa. Passa para a comissão de legislação, que é dar o mérito do projeto, se é legal, ou é constitucional, ou sim ou não, e depois vai para a comissão que tem o mérito. Por exemplo, se for na questão de saúde, educação, vai para a comissão que trabalha esse assunto. Se for obras, vai para outra comissão que trabalha sobre obras. Para agilizar mais os projetos de lei, para não ficar muito tempo tramitando nas comissões e também, acredito eu, que não há necessidade para isso. E que quando uma comissão que não tem o mérito de desejo discutir esse projeto, ela tem o poder de pedir para baixar para a comissão. Mas ensina-se esses 2 assuntos, são os principais que nós temos que trabalhar muito para que o trabalho nosso aqui dos vereadores seja mais ágil, mais rápido, menos burocrático e para atender, chegar até a população que faz seus encaminhamentos, seus pedidos para nós, e as nossas sugestões chegam até o Executivo para ser realizadas essas obras, então, que a população pede. E depois tem várias coisas que a gente vai estudar junto com os colegas vereadores. A nossa comissão não vai mexer em todo o regimento interno da Câmara. Não, a gente vai pegar, colher opiniões de todos os vereadores, né, que todos têm o direito de fazer essa opinião, e a gente vai trazer para a nossa comissão, de onde a gente vai deliberar se a gente pode mexer ou não. Mas tudo a gente tem que fazer de acordo e para que as coisas fluam melhor. São as ações adotadas hoje que determinarão o futuro do meio ambiente.
E é com essa justificativa que o vereador Saul Spinelli elaborou um projeto de lei que dispõe sobre a criação de um inventário arbóreo. A ideia é criar um programa que vai organizar informações sobre as árvores existentes no município, além de idealizar e executar intervenções a favor da preservação das espécies, pensando no futuro da cidade. Esse projeto de lei é um projeto de lei que não é meu. É um projeto que eu estou protocolando como vereador, mas foi construído com muitas pessoas, ouvindo o Ministério Público, que trata da questão do meio ambiente, ouvindo os defensores do meio ambiente e também analisando legislações de outros municípios, de outros estados e de outros países. Pessoal, você que me assiste agora e que vai ficar sabendo um pouco sobre a lei do inventário arbóreo. O que é o inventário arbóreo e o que é a previsão de uma arborização na cidade. Árvores que hoje dão sombras na Praça Tamandaré, que dão sombras na Praça da Cuia, na Praça da Vila Rodrigues, na Praça do Boqueirão Legal, lá do Natal Ecológico, são árvores que foram plantadas há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Hoje nós temos que prever até quando as árvores que são plantadas nos principais espaços públicos da cidade vão durar. Até quando? Canteiros, calçadas, praças. Tendo esse inventário arbóreo, qual é a nossa previsão de um plantio de árvores, de um projeto de arborização? Mas isso não dá para ficar para amanhã. Isso tem que fazer para ontem. Por quê? Porque lá na frente vai faltar sombra, lá na frente vai faltar ar limpo para que as pessoas possam respirar e viver com qualidade. Saul ainda cita alguns exemplos. São Paulo não fez isso. São Paulo trocou árvores, espaços públicos por grandes arranha-céus e por grandes obras públicas que não resolveram, por exemplo, o problema do trânsito de São Paulo e terminaram com a questão de um ar decente para as pessoas respirarem. Então hoje São Paulo está entre as cidades que têm o ar mais poluído do mundo. A gente sabe que não é uma lei que vai resolver o problema da questão do meio ambiente, mas a lei do inventário arbóreo tem a previsão, o objetivo de, junto com a Universidade de Passo Fundo, com outras faculdades que estão aí, junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, junto com outros conselhos e outras lideranças, planejar o plantio de árvores e fazer o inventário das nossas árvores e também das nossas nascentes, do plantio de outras árvores ao redor do Passo Fundo, do Rio Passo Fundo. É um inventário bastante amplo, é uma lei bastante ampla que contempla nós cuidarmos do nosso ambiente para os nossos netos, bisnetos e tataranetos. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua audiência e uma boa noite.